A paz do Senhor Jesus, aqui é o pastor Edson trazendo mais uma lição bíblica da Palavra de Deus. Hoje nós estaremos estudando a lição 12, que tem como título Jesus, o homem perfeito. O assunto de hoje é Jesus, o homem perfeito. Antes da gente começar, eu queria pedir para você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Aperte o dedinho aí, onde está escrito inscrever-se, e se inscreva e participe, ajude esse canal a crescer para a glória de Jesus Cristo. E não se esqueça de dar um like aí para abençoar esse vídeo, para fazer com que esse vídeo possa chegar a mais pessoas, além de compartilhar, tá certo? Então vamos lá? Pega a sua Bíblia, pega a sua revista aí da Escola Bíblica Dominical, revista de adultos, e vamos começar agora. O texto áureo está em Lucas capítulo 2, versículo 52. Não esquecendo que o assunto da lição é Jesus, o homem perfeito. Texto áureo. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e para com os homens. Repetindo. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Lucas 2 e 52. Verdade prática. Verdadeiro homem e verdadeiro Deus, o Senhor Jesus Cristo, é igual ao Pai e semelhante a nós. Sua divindade e humanidade são aparentes, não são aparentes, são reais, perfeita e plena. Verdadeiro homem e verdadeiro Deus, o Senhor Jesus Cristo é igual ao Pai e semelhante a nós. Sua divindade e humanidade não são aparentes, são reais, perfeitas e plenas. Certo? Vamos direto aqui para a introdução e à medida que a gente for lendo, a gente vai fazendo os comentários. Antes disso, a gente tem que ler, claro, o texto bíblico básico, ou seja, a leitura bíblica em classe. Abra sua Bíblia aí em Lucas capítulo 2, versículo 40 até o 52. Diz assim a palavra de Deus, versículo 40. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. 41. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. 42. E tendo ele já 12 anos, subiam a Jerusalém segundo o costume do dia da festa. 43. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém e não o souberam seus pais. Pensando, porém, que ele viria de companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia e procuraram-no entre os parentes e conhecidos. 45. E como não o encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. 46. E aconteceu que, passado 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. 47. E todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. 48. E quando o viram... Só um instante aqui. Só um minutinho, falhei um pouquinho aqui na minha lição, estou usando o computador. Isso são probleminhas de vídeos gravados ao vivo, eu nem vou cortar, tá bom? Porque é só alguns segundos. Vamos lá, vamos lá. Só porque eu preciso, tá travando um pouquinho, mas a gente vai continuar aqui, tá bom? Apertei uma teclazinha aqui que não devia e o site mudou para outra página. Versículo 49. Vamos reler o 48. Quando viram, maravilharam-se e disseram sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco?
eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse, por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. E desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhes sujeito, e sua mãe guardava no coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Glória a Deus, que texto maravilhoso. Então eu quero compartilhar com você o que a gente vai aprender através desta lição. Nós vamos aprender sobre a divindade de Jesus, ou seja, vamos aprender ou reaprender que ele é Deus, pleno Deus. Nós vamos explicar a você sobre a humanidade de Jesus e vamos falar sobre a perfeição de Jesus. Então vamos ler a introdução, pega a sua revista, me acompanhe. A introdução diz, se na lição passada estudamos sobre o homem do pecado, enfocaremos hoje a encarnação do Filho de Deus como o Filho do homem. Apresentaremos o Senhor Jesus Cristo como o ser humano perfeito, nele que devemos pensar, falar e agir. Já de início deixamos bem claro que a humanidade de Jesus não era aparente, mas real. Em tudo era semelhante a nós, exceto quanto ao pecado. Frisamos outrossim que as duas naturezas de Cristo, a divina e a humana, não são conflitantes, mas perfeitíssimas e harmônicas. Uma jamais eliminou a outra, e é por esse motivo que somente ele pode salvar o pobre, miserável pecador. Somente Jesus pode salvar o pobre, miserável pecador. Que o Espírito Santo nos ajude a compreender esta maravilhosa e imprescindível doutrina da Bíblia Sagrada. Só lembrando que essa é uma das doutrinas mais relevantes da Palavra de Deus. Porque se Jesus não é Deus, nós temos um problema sério. Se Jesus não era homem, nós temos um problema sério. Então, o que nós temos que aprender a princípio é que Jesus é Deus. Jesus era homem e era perfeitamente homem, é perfeitamente homem e é Deus, verdadeiro Deus, perfeitamente Deus, hoje e sempre. Tá bom, meu irmão? Minha querida, meu querido que está me ouvindo. Então vamos ver o primeiro ponto para a gente confirmar essas verdades. O primeiro ponto tem como título Jesus, verdadeiro Deus. Jesus, verdadeiro Deus. Professamos que o Senhor Jesus era e é perfeitamente humano e perfeitamente divino. Isso é importante. Ele não era meio homem nem meio Deus, como Hércules, por exemplo, né? Da mitologia grega, claro. Mas totalmente homem e totalmente Deus. Neste tópico, enfocaremos a sua divindade. Então, é muito importante eu apontar aqui o que o nosso comentarista diz. Jesus é perfeitamente humano. Jesus é homem 100%. E Jesus é perfeitamente divino. Jesus é Deus 100%. Tá bom? Isso que é importante. Então vamos ver os aspectos da sua divindade. Primeiro subponto, sua eternidade com o Pai. O Senhor Jesus, como o unigênito de Deus, não somente é eterno, como também é o Pai da própria eternidade. Isaías 9,6 diz assim, porque um filho nos nasceu, né? Porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu. E o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade. Jesus é Pai da eternidade.
antes da sua encarnação, ou seja, antes dele se tornar carne, antes dele se tornar homem carnal, claro, sem pecado, estou falando no sentido de carne, não de pecado. Ele já estava no Pai e no Pai criou todas as coisas, conforme nós vemos em João capítulo 1, versículo 3, que diz, sem ele, nada do que foi feito se fez. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, diz, no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. E continua dizendo que ele é o Criador de tudo, e sem ele nada do que se criou foi feito. Certo? Suas atividades eternas são lindamente descritas no capítulo 8 de Provérbios. Leia o capítulo 8 de Provérbios. O capítulo 8 de Provérbios traz uma poesia maravilhosa sobre a sabedoria. Em Provérbios, Jesus é a sabedoria de Deus. Então, só para resumir esse subponto, o Senhor Jesus, ele era, desde o início, estava com Deus, com o Pai. Tá? Ele não é só eterno, como também ele é o próprio Pai da eternidade. E através dele foram criadas todas as coisas. O segundo subponto fala sobre seus atributos, sua grandeza ou suas grandezas e perfeições. Jesus Cristo é a fonte da vida, como está em João capítulo 1, versículo 4. Logo, ele tem a vida em si mesmo, conforme podemos ver em João, capítulo 5, versículo 16, em Hebreus, capítulo 7, versículo 16. Sendo Deus, de Deus, é imutável, ele é imutável. Hebreus 13, 8 diz, Jesus Cristo é o mesmo hoje, ontem e o será para sempre. Ele é onipresente, conforme está em Mateus 28 e 20. E Efésios 1, 22 e 23. Ele disse, eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Ele é onipresente. Ele é onisciente. Ele sabe todas as coisas. Conforme a gente pode ver em Mateus 9, versículo 4 e 5. João capítulo 2, versículo 24 e 25. Atos 1, 24 e 25. E Colossenses 2 e 3. Sua onipotência não pode ser ignorada, porque todo o poder no céu e na terra acha-se em suas mãos. Mateus 28 e 18, Apocalipse 1 e 8. Mateus 28 e 18 ele diz, todo o poder foi me dado no céu e na terra. Portanto, para resumir, Jesus é a vida, ele tem vida em si mesmo, ele é a fonte da água da vida. Como ele disse para a samaritana, ele é onipresente, ele está em todos os lugares, ele está aqui onde eu estou, ele está aí onde você está, ele é onipresente. Só Deus é onipresente, ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas, ele sabe até as coisas mais escondidas, ele é onipotente, ele tem todo o poder no céu e na terra, como ele mesmo disse. O terceiro ponto fala sobre o esvaziamento da sua glória. Esvaziou-se da sua glória, mas não da sua divindade. Quando de sua encarnação no ventre puro e virginal de Maria, o Filho de Deus não se esvaziou de sua divindade, mas sim da sua glória. Filipenses 2, 5 a 11. Conforme podemos atestar pelos versículos já mencionados, o Senhor Jesus, em seu ministério terreno, fazia o uso de seus atributos divinos sempre que necessário. Em sua oração sacerdotal, ele reivindica, junto ao Pai, não a sua divindade, mas a glória que desde a mais remota eternidade desfrutara no perfeitíssimo e infinito círculo da Santíssima Trindade. Seus discípulos sabiam que ele era e é Deus. Mateus 14 e 33. João 1, 49 e João 20 e 28. Então, meus amigos, meus queridos que estão me ouvindo, como nós podemos ver,
Jesus, quando ele se encarnou, quando ele se tornou homem, ele não deixou de ser Deus, mas a glória que ele tinha com o Pai, ele se esvaziou dela. Até porque se ele vivesse aqui entre nós com a mesma glória que ele tinha no céu, seria impossível. Ninguém poderia tocar nele. Ninguém poderia chegar perto dele. As pessoas só podiam tocar em Jesus porque ele era 100% humano e 100% divino, mas sem aquela glória que ele tinha no começo. Tá certo? Então vamos para o segundo tópico, que a gente tem que ser mais rápido porque nós queremos terminar a nossa lição em 30 minutos na média. Então vamos ver o segundo tópico, fala sobre Jesus, verdadeiro homem. O assunto do segundo tópico, Jesus, verdadeiro homem. A concepção, a encarnação e o nascimento do Filho de Deus não pegaram Israel de surpresa, pois os judeus sabiam pelas escrituras do Antigo Testamento que Jesus, o Messias, em breve chegaria. Aliás, o mundo gentílico foi preparado por Deus para recebê-lo. Infelizmente, os judeus, apesar de todas as evidências bíblicas, vieram a rejeitá-lo. Tá certo? Nós vamos falar aqui sobre Jesus, o verdadeiro homem, vamos falar da encarnação dele, vamos falar que o mundo não foi pego de surpresa, pelo menos algumas pessoas estavam esperando Jesus e tudo estava preparado para a sua chegada. O mundo gentílico estava preparado para a chegada de Jesus. Infelizmente, os judeus não perceberam, apesar de todas as profecias sobre o Messias, eles não perceberam e eles rejeitaram o Messias. Apenas alguns, como vocês sabem, aceitaram Jesus logo no começo, como os discípulos, alguns publicanos, algumas mulheres, mas a maioria, principalmente as autoridades, rejeitaram o Filho de Deus. Primeiro subtópico, Jesus estava no seio do Pai. Antes de sua encarnação, o Senhor Jesus achava-se no seio do Pai, conforme João 1,18. Mas não devemos supor que ele estivesse inativo, pelo contrário, sendo ele eterno e Pai da eternidade, participou ativamente da criação do mundo. Ele é o Verbo de Deus. Todas as coisas vieram a existir por intermédio dele. Sem Jesus Cristo, nada do que existe existiria. Então, antes de se encarnar, ele estava no seio do Pai, ele estava com Deus, ele disputava na comunhão divina ao lado do Pai, fazia todas as coisas, governava o universo. Então, ele veio até nós e se tornou homem, como diz o versículo 18 do capítulo 1 do Evangelho de João. Segundo subtópico, profetizado no Antigo Testamento. A vinda do Senhor Jesus é profetizada em todo o Antigo Testamento. No Gênesis, ele é a semente da mulher, e em Malaquias, o sol da justiça. Gênesis 3:15 fala sobre a semente da mulher, Malaquias 4:2 fala sobre o sol da justiça. Entre ambos os livros, há outras profecias carregadas de significados tanto para Israel como para os gentios. Jesus é o tema das duas principais alianças da história sagrada. Ele é o tema da aliança com Abraão e da aliança com Davi. Nós vemos isso em Gênesis capítulo 12, versículo 1. Vemos também no capítulo 7 de 2 Samuel, versículo 16, e em Mateus capítulo 1 e versículo 1 e 1. Nesses textos, a Bíblia fala que Deus abençoou Abraão e disse que através dele todas as famílias da terra seriam abençoadas. Jesus, ele é filho de Abraão, conforme nós vemos em Mateus 1:1. Então, essa promessa de Deus abençoar o povo através de Abraão se cumpriu em Jesus. Nós vemos em Samuel também que o Senhor prometera a Davi que ele reinaria para sempre. E em Mateus 1:1 disse, o texto sagrado declara que Jesus era filho de Davi. Portanto, as alianças que Deus fez com Davi e com
Abraão se cumprem plenamente em Jesus. Jesus é o cumprimento dessas promessas. Graças a Deus, nós somos abençoados por Jesus na aliança com Abraão e na aliança que o Senhor havia feito com Davi. Terceiro subtópico, encarnado no Novo Testamento. Encarnado no Novo Testamento. O Filho de Deus tornou-se de fato carne. João 1,14. Sua humanidade voltou a repetir. Volta a repetir, sua humanidade não era ilusória, é real. Embora concebido sobrenaturalmente, o seu nascimento foi tão natural quanto o nosso. Lucas 2, de 1 até o 7. Ele sentiu dores e incômodos, ele teve fome e sede. Mateus 4,2, João 19,28. No jardim da agonia ele experimentou profunda tristeza, em Mateus 28,38. A nossa semelhança, a humanidade de Jesus era completa. Ele tinha corpo, alma e espírito, como nós vemos em Mateus 27,58, quando ele entregou o espírito. Em Marcos capítulo 14, 34 e Mateus 27,50. Concluindo, afirmamos que a humanidade de Jesus era perfeita, em nada diferia da nossa, exceto quanto ao pecado. Ele não estava sujeito quer ao pecado original, quer ao pecado experimental. Ou seja, Jesus era 100% homem, ele tinha fome, ele ficava zangado, ele ficava triste, ele precisava dormir, ele precisava descansar. Todas as necessidades naturais que nós temos, Jesus tinha também. A diferença é que ele não experimentou o pecado nem da forma original e nem da forma experimental. Qual a diferença entre pecado original e pecado experimental? Pecado original é aquele herdado pelo homem quando ele nasce. O homem é filho de pecador, todo homem é filho de pecador, de pecadores. Já nascem originalmente pecadores. Jesus não. Jesus não nasceu do pecado. Então, originalmente, ele já é santo. E o pecado experimental é porque quando o homem nasce, ele ainda é inocente. Mas chega um momento em que ele começa a experimentar o pecado. Ele deixa de ser inocente e parte para a prática experimental do pecado. Tá certo? O quarto subtópico, Jesus nasceu na plenitude dos tempos. O quarto subtópico, Jesus nasceu na plenitude dos tempos. Vamos ler? Ao escrever aos Gálatas, afirmou Paulo que, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para redimir ou para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filho, a fim de recebermos a adoção de filhos. Gálatas 4, 4 e 5. Em sua presciência, Deus levantou 3 significativos povos e culturas a fim de preparar o mundo para recepcionar o seu Filho. E para cooperar na divulgação do Evangelho, divulgação universal do Evangelho, através Israel, através das sinagogas espalhadas por todas as nações, Grécia, por intermédio do seu idioma e filosofia, e o exame natural das coisas pela luz natural da razão, e, finalmente, Roma, por meio de suas leis, seus governos e estradas de excelente qualidade. Então, quando a Bíblia afirma que Jesus veio na plenitude do tempo, ela quer dizer que Jesus veio na hora certa, exatamente na hora certa, nem um dia mais, nem um dia menos. Tudo estava preparado. Deus preparou Israel com suas sinagogas para anunciar o Evangelho. Deus preparou os gregos com a sua filosofia, o desejo de conhecer coisas novas e analisar de forma razoável todas as teorias impostas, todas as novidades e as doutrinas que surgiam. E Deus preparou o Império Romano com suas estradas excelentes, seu governo muito organizado, para que através deste governo, através dessas estradas, o Evangelho pudesse chegar a todo o império e a todo o mundo de então. Veja o zelo de Deus em
que todas as pessoas ouçam a verdade do Evangelho. A verdade de que Jesus Cristo pode salvar o homem dos seus pecados. O maior problema do homem é o pecado. O maior problema do homem é o pecado. É através do pecado que Satanás escraviza as pessoas. Então, para o homem ser feliz, para o homem ter uma vida de paz, ele precisa livrar-se do pecado. Último subponto, é muito grande este ponto, tem como título: Em Israel, Jesus é apresentado ao mundo. Em Israel, Jesus é apresentado ao mundo. O Filho de Deus, que segundo a carne é também filho de Davi e de Abraão, nasceu em Israel sob a lei de Moisés e de Roma, conforme nós vemos em Mateus 1:1, 2:1, Gálatas 4:4, Lucas 2:1 assim. Tendo ele uma educação harmônica e perfeita, tanto diante de Deus quanto dos homens. Iniciou seu ministério aos 30 anos de idade, Lucas 3:23. E conforme veremos no próximo tópico, o Senhor Jesus foi em todas as coisas o mais perfeito dos homens. Então, em Israel ele nasceu como judeu, ele foi criado como judeu, ele aprendeu a lei, ele tinha um ofício, ele foi um homem normal, né? Ele teve uma educação harmônica, perfeita, ele foi educado a amar a Deus, a obedecer o Senhor Deus, seu Pai, e também foi educado nas leis dos judeus. Então vamos para o terceiro e último tópico, que tem como título Jesus, o homem perfeito. Nós temos que correr um pouco, que nosso vídeo já está terminando. Eu coloco um limite de 30 minutos para que não seja muito cansativo. Então acompanhe comigo aí o terceiro tópico, Jesus, o homem perfeito. Afinal, o Senhor Jesus era ou não um ser humano semelhante a nós? Sim, era semelhante a nós e melhor do que nós, pois não estava sujeito quer ao pecado original, quer ao pecado experimental. Primeiro subtópico, a humanidade de Jesus. A humanidade de Jesus. A humanidade de Jesus Cristo não era aparente, era tão real quanto a nossa. Em momento algum, ele usou a sua divindade para suprir suas carências humanas. Não transformou pedras em pães, nem fez brotar água da rocha para aliviar sua fome e sua sede. Todo o milagre que ele realizou foi em favor dos que o procuravam. O Senhor Jesus era um homem de dores e experimentado nos sofrimentos humanos. Nosso perfeito sumo sacerdote. Apesar de ser plenamente Deus, ele não usou dos seus atributos egoisticamente. Não usou dos seus atributos para transformar as pedras em pães, como propôs o diabo. Não usou dos seus atributos para fazer surgir água da rocha para matar sua sede. Pelo contrário, ele foi um homem na prática em todos os sentidos. Segundo subtópico, Jesus, o último Adão. Jesus, o último Adão. O primeiro Adão fracassou no Éden. O último Adão triunfou no deserto e no Calvário. Embora divino, Jesus não era menos humano do que Adão. Na plenitude de sua humanidade, ele venceu todas as tentações por nós, para que nele fôssemos vivificados. Eu acho isso aqui muito interessante. Adão perdeu a bênção no paraíso. Adão fracassou no paraíso. Jesus triunfou nos piores lugares, no Calvário e no deserto e no Calvário, nos deixando exemplo de que nós também podemos vencer. Nele nós podemos vencer. Nele nós podemos ser vencedores em todas as situações. Quando olhamos para o Senhor Jesus Cristo, concluímos que a humanidade não foi um fracasso, porque apenas nele somos plenamente redimidos. Nele nós somos redimidos. Nele nós somos salvos. Nele nós somos mais do que vencedores. Terceiro e último subtópico, a perfeição espiritual e moral de Jesus. Nós já estamos terminando. Como já frisamos, o Senhor Jesus, embora dotado de uma natureza humana
igual à nossa, jamais esteve sujeito ao pecado original, nem ao pecado experimental. Isso é muito importante, por isso que o comentarista sempre repete. Ele foi ser humano 100%, mas jamais pecou. Eis o que escreveu o autor da Epístola aos Hebreus: porque nos convinha tal sacerdote santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Que texto maravilhoso! Jesus era santo, inocente, imaculado e separado dos pecadores. Tanto no falar quanto no agir, Jesus era o perfeito. Era perfeito no falar, no agir, no pensar. Nenhum dolo ou engano achava-se em seus lábios, conforme nós vemos em 1 Pedro 2, 21 a 24. Ele era perfeitíssimo em todas as coisas. Ele é o nosso excelso modelo. A sua perfeição é o nosso modelo de vida. Então, meus irmãos, estamos chegando ao final da nossa lição. Vou ler aqui a conclusão. Olhamos firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Chegaremos à estatura de varão perfeito. Se olharmos para ele, nós chegaremos à estatura de varão perfeito. Homens e mulheres modelados pelo Espírito de Cristo. Ele é o nosso consumado exemplo em todas as coisas. E por ele ansiamos. Quando do arrebatamento da igreja, estaremos para sempre com o nosso amado Salvador. Jesus Cristo, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Amém. Louvado seja o Cordeiro. Você está preparado? Se não está, aceita Jesus hoje na tua vida. Entrega a sua vida ao Senhor Jesus e fique pronto para a volta dele. Um grande abraço. Nós passamos um pouquinho de tempo, mas isso é para a glória de Deus. Não esqueça de compartilhar esse vídeo, não esqueça de se inscrever e não esqueça de dar um like. Grande abraço, Deus te abençoe.